Olá pessoal, boa tarde. Como estamos todos? Espero que bem. Pessoal, me desculpe a demora, né? Alguns problemas particulares, né, a serem resolvidos, mas graças a Deus está tudo bem, tudo correndo aí na paz. Como havia prometido, pessoal, vamos continuar com as categorias do Recanto das Letras, né? Falamos de acrósticos, falamos de aldrávias, e o próximo é análise de obras. O que seria uma análise? Análise, algo mais aprofundado, né? Mais minucioso. Lembra de uma luneta, né? Uma luneta de investigador, né? Ali está analisando uma obra. Isso seria uma apuração, né, minuciosa de uma obra. Pode ser um livro, pode ser uma obra de arte, né? Há uma infinitude de coisas que podemos fazer uma análise mais aprofundada, mais detalhada. Isso seria uma análise de obras. Tem uma poetisa do Recanto que ela tem esse desejo, né, de fazer análises de obra, que eu destaco para vocês, que é a Madalena de Jesus. Então vamos à página dela para ver como é feita uma análise de obras. Vamos lá, pessoal. Aqui. Vamos à página da Madalena. Madalena é professora. Madalena é professora de Belém do Pará. Madalena de Jesus, nossa amiga aí também, há mais de 10 anos no Recanto. Pois bem, pessoal, acrósticos, aldrávias, análise de obras. Vamos clicar aqui. Madalena tem 1515 textos. Vamos ver aqui. Ela tem 3 obras aqui. 3 análises. Vou nesse aqui. Cícero e seu diálogo sobre a velhice saudável. Aqui. Veja bem, pessoal, análise de obras. Cícero e seu diálogo sobre a velhice saudável. Aqui é uma foto que a Madalena fez, colocou, né? Bem pensativo ali, sentado, né? Talvez analisando alguma coisa. E ela começa assim: eu li A Velhice Saudável
na minha fase de adolescente, tanto por gostar desde cedo de ler sobre tudo, quanto para tentar compreender minha avó paterna, quase centenária à época. Retomei a leitura desta obra recentemente. Eis a minha análise. Primeiramente, expõe a vida e obras do autor. Marco Túlio Cícero nasceu aos 3 dias do mês de janeiro do ano de 106 a.C., em Arpino, filho de família equestre. Assumiu a toga viril no ano 90 e participou da Guerra Mársica em 89. Aprendeu ciência jurídica com o quinto Múcio Scaevola e com outro Scaevola, que era pontifício. Chegou a ser o advogado criminalista de maior preferência em Roma, apesar de sua inclinação pela filosofia. Tem tudo a ver com Madalena aí, que foi escrivã policial aí por anos, né, Madalena? E advogado criminalista, ele chegou a ser. No ano 66 a.C., alcançou o cargo de pretor urbano e obteve sucesso com seu primeiro discurso político de Império Pompei. Em 62 a.C., foi eleito cônsul, quando então surgiu Catilina, o grande inimigo da República. Enquanto Pompeu lutava na Ásia, Cícero assumiu a defesa do Estado contra a conjuração liderada pelo Catilina, que foi desmarcado e obrigado a deixar Roma. Cícero ganhou o título de pai da pátria. No ano 48 a.C., César vence Pompeu em Farsália. Cícero se afastou da política e em 44. César foi assassinado. Antônio pretendia suceder a César. Cícero apoiava Otávio e pronunciou as Filípicas contra Antônio. Este triunfou e exigiu a morte de Cícero, que pagou com a vida pela sua coragem. Antônio expôs a cabeça de Cícero na tribuna dos oradores. Que trágico, hein? E, segundamente, brincadeirinha, a grafia incorreta foi proposital, passo a expor a análise da obra. Correto, pessoal. Primeiramente, não existe, tá, pessoal? Segundamente, menos ainda. Tá? Consulte o Mr. Google se há, se tem, se houver alguma dúvida. Primeiramente, não existe. O que existe é primeiro, segundo, terceiro. Ok? Esse é um erro muito comum, é um vício de linguagem, né, no qual temos, né, e isso demorou bastante para eu também retirar do meu vocabulário. Primeiramente, não existe. A velhice saudável de Cícero tem por enfoque o aspecto filosófico sobre a fase da vida avançada do ser humano. A velhice, lembrando que naquela época não havia o termo melhor idade. Cícero sauda o amigo Tito
Pompônio Ático, recém-chegado de Atenas, e ao abordá-lo sobre o assunto da velhice, o faz declarando que dedicou-lhe uma dissertação em formato de um diálogo entre Cipião, Catão e Lélio. Diz que o tocante às suas próprias definições acerca desta fase etária, ele confiou a voz de Catão. Abre-se então o diálogo entre as três personagens supramencionadas a respeito da figura penosa que geralmente a velhice projeta, com o predomínio na exposição de uma filosofia estoica, qual postula que seja aceito tudo quanto a natureza determina. Começa a abordagem indicando que a sabedoria consiste em contornar sabiamente os incômodos da idade. Porém, se tratando de vida avançada, a conforto maior, e se for advinda de um passado transcorrido com base na honestidade no agir, que os incômodos e os desconfortos da velhice são compensados pela dignidade de quem honrou uma vida pautada pelo bem. Interessante. Segue-se o diálogo com a apresentação das causas de uma velhice tida como intolerável, a saber, o afastamento das atividades, debilidade corporal, privação das volúpias e a negação da chegada natural da morte. Ao abordar o distanciamento da vida ativa, Cícero adverte que o idoso, embora já não disponha da energia de outrora, ele sempre pode fazer uso do seu arsenal intelectivo e prudencial. Faz referência ao problema da diminuição do poder de memória e assegura que o poder da memória decresce se a mesma não for cultivada. Por isso, lemos livros. Está correto? Expõe que não faltam exemplos de indivíduos idosos dotados de memória rica, pronta e fiel. Minha mãe era uma dessas. Destaque meu. Ela deixou entre parênteses. Graças a Deus pela mãe que tens, Madalena. Destaca a certeza de que a busca de algo novo encanta a vida, seja do jovem, seja do idoso. Essa abertura receptora faz da velhice um magistério simpático para a juventude, ainda mais quando ela percebe que também o idoso está aprendendo. Que bacana, né? Quanto ao vigor físico, Cícero admite que ele decresce, mas em compensação seu vigor ético-moral reforça-se, já que a velhice amadurecida em sabedoria torna-se polo de atração aos ávidos por aprendizagem. O importante na idade avançada não é desfrutar de tanta exuberância no tocante ao vigor físico, e sim saber como ocupar o tempo sem decair na ociosidade. Completamente cheio de razão. Cabe ainda, diz o sábio, saber distinguir entre os limites próprios da idade e as deficiências oriundas de enfermidades. É certo que seu corpo cansa-se, mas o espírito alivia-se quando exercitado
e ainda as deficiências senis de origem psíquica. Outra acusação contra a velhice é o argumento da incompatibilidade com os prazeres físicos do corpo. Cícero reconhece na volúpia a fonte dos impulsos em busca do prazer sensitivo. Diz que na maioria dos seres humanos a razão sobrepõe-se à volúpia, que é controlada de seus impulsos e atrativos. E no caso de a volúpia querer buscar o caminho da libertinagem, uma razão mais esclarecida, mais sábia e mais coerente buscará o comportamento ajuizado, em consonância com um plano elevado de virtudes morais. Sim, e nessa guerra de oposição, diz o filósofo, com a experiência e a sabedoria da pessoa de idade avançada, a discrição e a quietude contra a força compulsiva dos prazeres, aquela facilmente fica com a vitória. Em ampla notoriedade é visto sobressair-se o prazer da convivência festiva, e nesses encontros o partilhar da alegria vale mais do que os pratos do banquete. Esse tipo de prazer enseja ao idoso uma vida radiante de bem-estar. Cícero lembra ainda que o encontro com a natureza proporciona outra dimensão de bem-estar. O texto passa a realçar o prestígio que circunda um idoso. Que bacana, né, pessoal? No enfoque contra alguns defeitos típicos atribuídos a muitos idosos, como lerdo, irascível e impaciente, Cícero aborda uma diferença entre velhice e educação e diz que tais defeitos são antes marcas de uma educação deficitária do que propriamente algo típico da velhice. Por fim, o enfoque sobre a questão da morte, sobre a qual não pode ser considerada um mal da velhice, já que ela também ameaça a todos, em qualquer idade, além do mais, um ser sábio não a teme. Sobre a morte, pode ser pensada duas alternativas: pensar que é o fim de tudo ou pensar que por ela abre-se uma outra porta para a eternidade, de modo que ela apontaria para o nada ou para uma vida perene. Nossa, fabuloso, né? Quanto a falar em vida após morte, o filósofo professa sua convicção na imortalidade da alma, que permanece viva, ad infinitum. E eu comungo dessa fé, e eu também, Madalena. Para ele, a alma é uma emanação do Espírito Divino que anima todo o universo. Ele assegura que a vida presente é apenas uma morada provisória e que a definitiva está no além. Cícero conclui afirmando que a velhice é gratificante pelas múltiplas perspectivas que ela descortina para os nossos olhos. Fiz consulta na obra da coleção Grandes Obras do Pensamento Universal, tradução de Luiz P. Terracini, 1927, sacerdote católico do clero secular, por Madalena
de Jesus. Incrível Madalena de Jesus. E que análise de obra. Percebe, pessoal, como ela chegou fundo e como ela não deixou passar nada e como ela, na análise dela, ela fez uma brincadeira aqui no começo, né? E ela esclareceu tudo, o pensamento de Cícero, né? Filósofo aí da Grécia Antiga, né? E como ela buscou lá no fundo, analisou, né? E ela foi deixando aqui um passo a passo, né? Onde ele nasceu, né? Com quem ele estudou, né? E assim as ideias dele, né? Sobre a velhice, a notoriedade, né? Cícero lembra que o encontro com a natureza proporciona uma outra dimensão de bem-estar, veja que coisa profunda, pessoal, né? Por fim, um enfoque sobre a questão da morte, né? E ela fala aqui sobre a morte pode ser pensada duas alternativas: pensar que é o fim de tudo ou pensar que por ela abre-se uma porta para a eternidade. Olha que maravilha, pessoal. Pensamento do filósofo, né? Cícero conclui: por Madalena de Jesus. E aqui eu já vou deixar o meu comentário. Poucos comentários para uma obra, sabe? Um esclarecimento aí memorável, uma análise de obra da Madalena de Jesus. Percebe, pessoal, como é feita uma análise de obra? Meus parabéns, meus parabéns, minha amiga aí. Muito boa análise de obras. Então, pessoal, é isso. Uma análise de obras. Eu posso analisar, por exemplo, um quadro da nossa colega aí, recantista, Vanice Zimmermann, que é artista plástica, por exemplo, e através da tela pintada, eu posso fazer uma análise da obra dela, da pintura dela. Correto, pessoal? Eu posso expor aqui, como nesta foto, a obra dela, correto? E fazer uma análise referente àquele quadro, àquela obra. Perfeito, pessoal. E também da análise, de uma análise de obras, pode surgir
um artigo, né, que é um artigo, vamos aqui, voltar aqui, de uma análise de obras, se surge um artigo, e muito bem escrito também, por sinal. Um artigo. Vamos falar sobre artigos. Olha aqui, ó. Análise de obras, artigos. Já analisando uma obra, você faz um artigo, um excelente artigo. Correto, pessoal? Então é isso, pessoal. Assim quanto o primeiramente, vamos encerrando aqui o nosso chá da 5, né? Vamos aqui ao Mr. Google, né? Aqui, Mr. Google dá tudo, a solução para tudo. Primeiramente. Primeiramente. Português brasileiro. Primeiro, aqui, detalhe. Tem muita gente escrevendo você com cedilha. E com C comum, sem o rabinho. Segundo, essa é quente. A palavra primeiramente não existe, ok? A palavra primeiro é um numeral e não varia, nem vira de verbo, de modo, se a palavra primeiramente existisse, existiria também o segundamente, terceiramente, etc. E tem até jornalista que escreve isso. Ao invés do primeiramente, a gente escreve apenas primeiro, ok? E até mais econômico. Gostaram das dicas? Muito obrigado, Rose Antonelli. Rose Antonelli, dando aí o nosso esclarecimento sobre o primeiramente. E tem outros aqui. Primeiramente, não existe. Correto, pessoal? Então, este foi mais um Chá da 5, com essa análise de obras aí magnífica de Cícero, o filósofo grego aí, que viveu antes de Cristo, já com essas ideias maravilhosas, né? E analisadas pela nossa querida Madalena de Jesus. Correto, pessoal? Então, deixe seu like, compartilhe comentando poesia, pessoal, com os familiares, com o WhatsApp, no Facebook. Ajuda-nos a crescer este canal, a trazer mais conteúdo educativo, de uma forma gostosa, né? Nesse bate-papo gostoso, de um para com o outro, né? Dessa interação que fazemos nas páginas de vocês, poetas e poetisas aí, colegas nossos. O Recanto das Letras realmente é uma grande família. Então nos ajude, compartilhe, sabe? Deixe seu like, se inscreva no canal para que ele cresça. E eu conto com a ajuda de todos em prol da poesia. Correto, pessoal? Em prol da literatura. E é isso aí. Vamos compartilhar. Vamos
vamos colocar para frente esse trabalho. Tá ok? Próximo vídeo falaremos de Dilson Poeta. Aguardem, vai ser realmente demais. Tá ok? O meu abraço a todos e desde já eu agradeço de coração. Fiquem com Deus. Amém? Até mais, pessoal.